Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Então Jesus entrou na casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que nem ele e seus discípulos não conseguiram comer o pão. Marcos capítulo 3, versículo 20. Seria fantástico se todas essas pessoas buscassem o Senhor Jesus reconhecendo quem ele realmente era. Mas a verdade é que estavam mais interessados em que o Senhor Jesus poderia oferecer do que no próprio Senhor Jesus. A palavra mar na Bíblia nos fala de nações, monte nos fala de um lugar elevado e separado, casa nos fala de um lugar privado e de descanso. Quem é que não gosta de chegar em sua casa e descansar das caminhadas do dia a dia? No vídeo anterior, o Senhor Jesus escolheu 12 homens para serem seus discípulos. Subiu em um monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Marcos capítulo 3, versículo 13. Esses mesmos discípulos agora descem do monte com o Senhor Jesus e entram dentro de uma casa, mas esse momento de intimidade e comunhão, de certa forma, foi atrapalhado. Ajuntaram tantas pessoas que nem conseguiram comer o pão. E em sua casa, como é que está? Você consegue ter comunhão com o Senhor Jesus em sua casa? O Senhor Jesus também costumava visitar Marta, Maria e Lázaro. Nessa casa encontrava carinho, mas em uma dessas visitas, o Senhor Jesus precisou repreender Marta. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas. Lucas capítulo 10, versículo 41. Isso porque Marta estava muito ocupada com as tarefas domésticas. O Senhor Jesus não a culpou, mas queria que ela estabelecesse corretamente as suas prioridades, igual sua irmã Maria, que se assentou aos pés do Senhor Jesus e ouviu tudo o que ele tinha para ensinar. Marta aprendeu como organizar as suas prioridades, é tanto que mais tarde o Senhor Jesus torna a visitá-los em João capítulo 12. E encontramos Marta servindo, Maria ungindo os pés do Senhor Jesus e Lázaro era um dos que estavam na mesa com ele. Eu te aconselho a buscar comunhão com o Senhor Jesus e não somente se ocupar. Você pode estar servindo, evangelizando, organizando culto ou alguma reunião, mas não é a mesma coisa de buscar comunhão com o Senhor Jesus. Faça igual Maria de Betânia, irmã de Marta, que se assentou aos pés do Senhor Jesus para ouvir a sua palavra. Se organize de forma que você possa orar e não se preocupe com a opinião das pessoas. No versículo 20, os parentes do Senhor Jesus vieram ter com ele. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Marcos capítulo 3, versículo 20. Por isso, não se preocupe se as pessoas se afastarem de você por servir o Senhor Jesus. E se caso falarem mal de você ou zombar, não se preocupe. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos, e não cometeu pecado algum, e nem nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. 1 Pedro capítulo 2, versículos 19 a 23. O nosso papel é interceder pelos nossos opositores, assim como fez Estevão quando estava sendo apedrejado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Atos capítulo 7, versículo 70. Até porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Neste vídeo, os discípulos não conseguiram ficar a sós com o Senhor Jesus. Em meio à multidão, alguns procuravam o Senhor Jesus interessados em alcançar alguma coisa. Também vimos que a ocupação não é a mesma coisa de comunhão. E temos exemplo de Marta e Maria. Agora veremos um exemplo de orgulho por parte dos escribas, que vieram de Jerusalém para declarar blasfêmia. Como pode? Mas essa história ficará para o próximo vídeo. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.